Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no encontro número 43, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, parte 6. Hoje é a última parte desse capítulo, né? Onde a gente vai finalizar esse módulo. Vamos lá, então. Item 12. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Né? Vamos lá. Por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Por que reclamam, né? Por que reclamam, já que foram vocês que criaram ou provocaram isso tudo? Continuando o texto. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Se nós seguíssemos a moral do Cristo, independente de acreditar em Cristo ou não, né? Independente de acreditar em Cristo, você não precisa acreditar no mensageiro, e sim em quê? Na mensagem que ele trouxe. Porque independente da crença, ninguém pode negar. É uma mensagem boa, concorda? Como pode ser ruim uma mensagem que diz para amar ao próximo como a si mesmo? Se nós seguíssemos a moral do Cristo, o que ele prega, né, que é uma liberdade de sermos quem somos e aceitarmos os outros como são, né, entendendo que o meu limite termina quando começo do outro. Se nós seguíssemos essa moral, nós não sofreríamos tanto, pois viveríamos num local onde o respeito iria imperar, né? Mas, infelizmente, as coisas não são assim. Continuando o texto aqui. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Então, o que é a mútua benevolência? Ao invés de apenas buscar o amor, a gente tem que buscar o quê? O orgulho. A gente tem que entendê-lo, né? A gente tem que de certa forma, racionalizá-lo dentro da gente, estudá-lo, e assim, eliminá-lo. Mas a gente tem que localizá-lo dentro da gente. Ou seja, na ausência do orgulho, você se aproxima do quê? Da humildade. Por quê? O que acontece geralmente? O que acontece geralmente? Eu vou buscar o amor. Mas quando você vai colocar o amor dentro de você, você não consegue. Por quê? Porque não cabe. Porque o orgulho está lá. O orgulho está ocupando todo aquele espaço. Lembra da música aquela música Índios, do Legião? Nos deram espelhos
e vimos um mundo doente. O que é esse mundo doente? É o outro. O outro é o seu espelho. O outro mostra o que há de melhor e o que há de pior em você. É o outro não conseguindo que te mostra o que você é capaz. Se você enxerga que ninguém presta, né? Por exemplo, eu quero sair daqui, eu vou morar lá no mato, porque aqui eu já não suporto mais ninguém, né? Eu vou informar uma coisa para você. Você, quando você estiver lá, você vai se incomodar até com a folha da árvore que vai cair na varanda, porque o problema não está em você, não no local que você está. O problema está em você, não está no outro. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Vamos em frente. O único meio, se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhas do verdadeiro mérito na obscuridade? Né? Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, né, para vencer o orgulho. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Nós conhecemos pessoas que buscam poder adquirindo bens, né? O fato de ter 3, 4, 5 carros na garagem dá aquela sensação que ela está num patamar acima de tantas outras pessoas. No entanto, você pode se sentir intimamente realizado saindo de bicicleta na rua, ou a pé, num domingo de manhã, né? Dando bom dia para as pessoas que você encontra. É algo que a gente tem que trabalhar dentro da gente, não é verdade? Na verdade, muitas vezes, quando você busca esses bens, é uma fuga da busca desse autoconhecimento, né? Você olha os seus objetos que adquiriu e se coloca neles como um poder, como como um status, uma situação de a minha satisfação está aqui, nessas conquistas. Vamos lá. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive de seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem dos seus defeitos? Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Então, o texto aqui está colocando essa questão. Se o rico faz piada, todo mundo ri, né? Quando eu falo rico aqui, é qualquer tipo de riqueza. Não estou falando rico apenas na questão material, né?
Se uma pessoa, por exemplo, ela tem, seja lá qual foi esse poder, é, de repente uma mulher, um homem muito bonito, né? Ele fala alguma coisa, a pessoa dá risada. Ai, como ele é engraçado, né? Tudo que ele fala é muito engraçado, mas na verdade ele é muito chato e inconveniente. Mas a postura das pessoas diante dele é de plateia, né? É um constante aplauso sobre tudo que ele faz, sobre todas as suas atitudes, sobre todas as suas palavras que ele expressa, né? Continuando aqui, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com um ar de proteção. Então, para quem que eu deveria dar essa mesma atenção proporcional ao que eu dou àquela pessoa, né? É, são pessoas úteis na nossa vida, né? O gari, o catador de lixo, a diarista. Porque se essas pessoas parassem, o que ia ser da gente? O que ia ser da sociedade? Não é verdade? O que a gente perde em olhar para essas pessoas, em dar um bom dia, em perguntar se está tudo bem, né? Continuando aqui. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? É o que eu coloquei aqui, né? Se você fica bajulando a pessoa, como ela vai procurar se corrigir se ela não visualiza esse erro de comportamento? Se tudo que ela fala é, é exaltado em tantas gargalhadas, em tantos aplausos. Se uma pessoa dessa, num papo informal, você chega nela e fala, e aí, gostou do que eu coloquei naquela rodinha lá? Naquela nossa pequena reunião informal? Ou não, não gostei da forma que você enfatizou aquele conceito. Tenha certeza disso que ele vai olhar assim para você e falar, é, desculpa, mas quem é você? Ah, eu sou o Luiz. O que eu estava assistindo lá, eu não concordei muito com o que você falou. Tenha certeza que ele vai sair dali e vai ficar lembrando disso, dessa sua opinião, e vai até comentar com outras pessoas sobre o que foi dito, sobre se realmente concordam com o que você disse, enfim, vai chamar a atenção a sua opinião, diferentemente de todos aqueles que apenas disseram amém para tudo que foi dito. Vamos em frente. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes que a necessidade material sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Então, o que ele diz aqui é que, embora todos tenham um comportamento semelhante, eu posso ser diferente. Eu posso agir de outra forma, né? Como aqui no texto está.
Por que deixastes, aqui na segunda linha, por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Por que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Você se define pelo seu emprego? Como que você se vê nessa situação? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Sabe aquela coisa? Você sabe de quem que eu sou filho? Você sabe com quem você está falando, né? É por aí. Para você ver que isso aqui vem de muito tempo, né? Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Então aqui iremos trabalhar mais a questão do que? Da consciência, né? Do que esse conceito de Deus, aquele conceito de Deus mau e autoritário, né? Se por vezes consente que eles subam, é para lhe dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhe desfere no orgulho para os advertir, né? É aquela questão, não se perca, estou dando oportunidades para que você veja o outro como irmão. Em frente. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente a coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Né? Qual que é esse remédio? Qual que é esse remédio? É todo esse conhecimento aqui, ó, que está sendo passado através do Evangelho, né? Aí, o que que a gente vê aqui? Almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Ou seja, o que estão trazendo, né? Que estão trazendo psicografias, né? Aqueles almas que já não vivem na terra, eles estão trazendo através de que forma? Das psicografias, né? Relatos em cima daquilo que eles já viveram aqui na terra, né? Quando eles estiveram aqui. Então, são experiências que eles trazem através dessa comunicação, né? Em frente. Eles te dirão com a autoridade da experiência, né? Quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmont, 1862. Então, o que ele diz? Ele diz, como a gente já comentou no outro slide, são espíritos que aprenderam aqui com a sua própria experiência, né? Se desiludiram, aprenderam com seus erros, entenderam que no mundo espiritual o maior é aquele que teve a postura humilde diante dos demais, né? Como diz essa parte aqui, ó, que é aquele que mais amou os irmãos será também o mais amado no céu. Então, essa parte que a gente finalizou, a gente vai entrar num outro módulo, que é a missão do homem inteligente na Terra. Item 13.
Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, é aqui o que ele coloca: o poder da inteligência. Porque a inteligência é um poder, né? Mas a gente, qualquer um de nós, independente do nível de inteligência, não podemos usar ela como um instrumento para pisar nas pessoas. Devemos utilizá-la como uma ferramenta, né, que pode ser útil para ajudar tanta gente. Agora, tem gente, não sei se você conhece, mas tem gente que possui inteligência, sabe que possui um nível acima e se utiliza disso para subir nas pessoas, né? Para pisar nas pessoas, para mostrar que ela não é qualquer uma, né? É aquela história da maturidade espiritual de cada um, né? Vamos em frente. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulsão. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Profundo, hein? Arrotear. Arrotear é lavrar para o primeiro cultivo, ou seja, preparar o terreno para que a semente seja plantada. Então, por exemplo, se eu dou um facão para o indivíduo cortar a cana e ele corta o meu braço, ele é um ingrato, certo? Então, esse aqui é aquela questão do conceito da inteligência. O que eu, Flávio, posso fazer com a inteligência que eu tenho? O que eu, Flávio, posso fazer com a capacidade de raciocínio que eu tenho? O que eu posso fazer em prol do próximo com isso que eu possuo, com isso que eu recebi de Deus? Né? Eu vou pegar novamente aqui esse último parágrafo para juntar com o próximo slide. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências, e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos
para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Então, isso aqui, né, isso aqui vai funcionar com qualquer ferramenta. O texto aqui é o seguinte, é a missão do homem inteligente na Terra, certo? Então, ele coloca, muitos tornam a inteligência instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. É aquilo que a gente vem falando. Aqui, eles citam aquelas pessoas que manipulam os outros usando o poder das palavras. Aqui temos vários, né? Temos palestrantes, temos políticos, temos professores, enfim. A inteligência que nos foi dada, ela pode ser utilizada para diferentes finalidades, vai da gente aplicá-las, né? Qual o destino que isso vai ser aplicado? O bom uso dela chama-se sabedoria. Vamos em frente. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Aqui, nesse último slide, ele sintetizou tudo o que a gente vem falando aqui, né, nesse nosso encontro de hoje, né? Ficou uma coisa extremamente clara. Não lhe faltam ensinamentos, né, que funciona como uma advertência de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. É isso, meus amigos. Mais um encontro, espero que tenham gostado. E finalizamos o capítulo 7. Na semana que vem, iniciaremos o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Riquíssimo também. Muita coisa legal para a gente conversar. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.